Você já sentiu aquele desconforto leve? Ou talvez uma curiosidade profunda quando um bebê totalmente estranho fixa os olhos em você e não desvia por nada? Ele te encara em silêncio, com uma intensidade que parece atravessar a sua pele e ler os seus pensamentos mais íntimos. É uma cena comum em filas de mercado ou em salas de espera, mas a verdade por trás desse olhar é muito mais fascinante do que uma simples curiosidade infantil. O que está acontecendo ali dentro, naquele pequeno crânio, é o processamento de dados mais complexo e veloz do planeta Terra. Aquele bebê não está apenas te olhando. Ele está executando o que os cientistas chamam de reconhecimento primitivo, uma ferramenta de sobrevivência que foi moldada por milhões de anos de evolução. Para entender esse fenômeno, precisamos primeiro desconstruir a ideia de que o cérebro de um bebê é uma folha em branco. Na verdade, ele nasce com um sistema operacional biológico altamente especializado em uma única coisa: identificar seres humanos. Desde os primeiros minutos de vida, antes mesmo de conseguir focar a visão em objetos simples ou distinguir cores com clareza, o recém-nascido já busca por padrões que lembrem um rosto. É um instinto de busca que faria qualquer inteligência artificial moderna parecer lenta. Mas por que esse foco tão obsessivo em nós, os adultos? Pense na biologia do desenvolvimento. Quando um bebê nasce, a visão dele é extremamente limitada. Ele enxerga o mundo como se estivesse olhando através de um vidro embaçado, e só consegue focar o que está a cerca de 20 ou 30 centímetros de distância, que é exatamente a distância entre o rosto da mãe e o bebê durante a amamentação. Tudo o que está além disso é um borrão sem sentido. Por isso, quando você entra no campo de visão dele e ele te encara, ele está tentando usar os poucos recursos visuais que tem para catalogar você. Ele está procurando pelos pontos de contraste mais fortes do seu rosto, que geralmente são os seus olhos e a sua boca. Os cientistas descobriram que existe uma região específica no cérebro chamada área facial fusiforme. Nos bebês, essa área é como um motor de busca que nunca desliga. Quando o bebê te encara em silêncio, ele está fazendo uma análise biométrica em tempo real. Ele observa a simetria do seu rosto, a distância entre os seus olhos e o movimento dos seus lábios. Esse silêncio que nos deixa desconfortáveis é, na verdade, o som do processamento neural em carga máxima. Ele está comparando a sua imagem com os rostos que ele já conhece, como os dos pais, para decidir se você é um aliado ou uma ameaça em potencial. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Os bebês possuem algo chamado neurônios espelho. Essas células cerebrais são o que nos permite sentir empatia e aprender novas habilidades apenas observando. Enquanto o bebê te encara, os neurônios espelho dele estão disparando como fogos de artifício. Ele não está apenas vendo o seu rosto. Ele está simulando as suas expressões faciais dentro do próprio sistema nervoso dele. Se você sorri, o cérebro dele ensaia um sorriso. Se você parece bravo ou triste, ele sente uma versão minúscula desse estresse. Esse olhar fixo é a maneira que ele tem de aprender o que significa ser humano. Ele está baixando o software da cultura e da emoção humana diretamente através do contato visual. Existe também um conceito fascinante na psicologia chamado de estreitamento perceptivo. Você sabia que um bebê de 6 meses é capaz de distinguir a diferença entre dois rostos de macacos que parecem idênticos para um adulto? Pois é, eles nascem com uma sensibilidade visual superior à nossa para detalhes minúsculos. No entanto, conforme eles crescem, o cérebro começa a fazer uma poda sináptica. Ele descarta a habilidade de reconhecer macacos para se tornar um especialista absoluto em reconhecer humanos. Então, quando aquele bebê te encara no ônibus, ele pode estar notando detalhes na sua pele, no brilho dos seus olhos ou na curva das suas sobrancelhas que você mesmo nunca percebeu no espelho. Para ele, você é a coisa mais interessante do universo naquele momento. Um quebra-cabeça biológico que precisa ser resolvido. E não podemos esquecer da teoria do Vale da Estranheza. Às vezes, o bebê te encara e depois começa a chorar,
ou simplesmente desvia o olhar com uma expressão de confusão. Isso acontece porque o cérebro dele é um detector de padrões implacável. Se algo no seu rosto ou no seu comportamento não se encaixa no padrão de humanidade que ele já mapeou, como, por exemplo, um acessório muito estranho, óculos muito grandes, ou até uma expressão facial que ele nunca viu antes, isso gera um erro no processamento. Esse erro ativa a amígdala, o centro do medo no cérebro, e o que era curiosidade se transforma em alerta. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma disputa de olhares com um pequeno ser humano, não se sinta estranho. Entenda que você é uma peça fundamental no desenvolvimento dele. Naquele silêncio absoluto, está ocorrendo uma transferência invisível de informação. Ele está estudando a sua humanidade para construir a dele. Ele está verificando se o mundo lá fora é seguro e se as pessoas que o habitam são confiáveis. O olhar do bebê é o reconhecimento da vida reconhecendo a vida. É o sistema de segurança mais antigo do mundo e o método de aprendizado mais eficiente que a natureza já criou. Nós costumamos dizer que os olhos são a janela da alma, mas para um bebê, os olhos são a porta de entrada para o conhecimento. Eles não precisam de palavras porque a linguagem visual é a primeira que todos nós falamos. Cada segundo que ele passa te encarando é um tijolo a mais na construção da inteligência e da sociabilidade dele. É um lembrete poderoso de que somos seres profundamente sociais e que a nossa necessidade de conexão começa muito antes de aprendermos a dizer a nossa primeira palavra. Se você achou fascinante descobrir o que passa na mente de quem está apenas começando a descobrir o mundo, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também sempre fica intrigado com o olhar das crianças. Comente aqui embaixo se você já passou por uma situação dessas e o que você sentiu na hora. E se você quer continuar explorando os mistérios da mente humana e os segredos da nossa biologia, não esqueça de me seguir para mais conteúdos como este. Até a próxima jornada pelo conhecimento.